os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha como é forte esse versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém, irmãos? Vamos orar. Espírito de Deus, precisamos ouvir tua voz. Esse é o propósito de estarmos aqui, lutando contra a nossa carne, lutando contra as nossas tribulações, tentações. Esse é o propósito de estarmos aqui, para ouvir a tua voz. Então, Senhor, usa aqui ao vivo, fala para a tua igreja, edifica-nos, ó Pai, por intermédio do teu evangelho, da sã doutrina. Assim nós oramos e agradecemos. Quem crê, diga amém. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção. Como eu disse aos irmãos, essa palavra eu preguei esses dias, e é uma palavra pertinente aos dias atuais, porque ela fala de chamado, ela fala de missão, ela fala de oração e de poder. Jesus, ele está falando no capítulo de número 15, deixa a tua Bíblia aberta. Ele está falando no capítulo de número 15 sobre a videira e os ramos. Então ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? É Jesus. E meu pai é o agricultor. Quem é o pai? É Deus. Versículo 2 de João 15. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O que nós entendemos aqui, irmãos? Que Jesus é a videira e que nós somos os ramos. E os ramos precisam e necessitam produzir frutos. Aí ele é bem claro quando ele diz: aquele que não dá fruto, ele corta. Mas também ele diz algo interessante: mas todo aquele que dá fruto, ele poda. Quem não dá fruto, ele corta. Mas quem dá fruto, ele poda. E essa poda aqui, irmão, é podar para que venha dar mais frutos. Esses dias o pastor José pregou lá no retiro sobre o livro de Amós, sobre a videira que era cortada, e ali vinha a chuva, e a chuva penetrava aquele corte e fazia com que os frutos amadurecessem. Aqui, amada igreja, nós estamos enxertados em Cristo. Todo aquele que está enxertado verdadeiramente em Cristo, que é a videira, ele necessariamente tem que produzir fruto. Se você está em Cristo, verdadeiramente você produz fruto. Quem não está em Cristo não produz fruto. É simples de entender. No Evangelho de Mateus, se eu não me engano, é o capítulo de número 12. Fica comigo conectado aí. Mateus, se eu não me engano, é o capítulo 12. Mateus. Aleluia, Deus. Ele fala sobre aquele que não produz fruto, ele é cortado. Mas aquele que produz fruto, ele é podado. Agora, estou confuso aqui se é Mateus 10 ou é 12. Não estou encontrando o versículo.
12:33, muito bom. Mateus 12:33, está aí. É doutrinado, não pego, ó. Considerem uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. A árvore boa produz fruto bom, e a árvore ruim produz fruto ruim. Qual é a árvore que nós estamos falando? É a videira verdadeira. E a videira verdadeira, ela é boa ou ela é ruim? Ela é boa. É a pessoa de Cristo. Todo aquele que está em Cristo deve necessariamente produzir bons frutos. Então continua. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? A árvore é conhecida pelo seu fruto, né? Versículo anterior. Essa raça de víboras aqui no versículo 34, Jesus está se direcionando àqueles que se diziam videira verdadeira. Jesus está chamando de raça de víboras aqueles que se diziam filhos de Abraão e que pelo título podiam produzir bons frutos. E Jesus disse: negativo. Não é pelo título, não é pela aparência, não é pelo conhecimento, é pelo caráter, é pela prática do verdadeiro ensino. Então é chamado de raça de víboras. Então eles são repreendidos porque eles produzem frutos ruins. Logo, eles não estão enxertados em Cristo. Jesus, no capítulo 15, presta atenção, de João, ele vai discorrer no texto, no versículo de número 5 agora. João 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Logo, os nossos frutos não provêm da nossa sabedoria, do nosso esforço. O nosso fruto provém de Cristo. É Ele que manifesta os frutos. É Ele que, por intermédio da nossa vida, glorifica o nome do Pai. No texto que eu li com vocês, ele diz: olha, vocês devem dar frutos, no versículo 16, porque foi eu que escolhi vocês. E qual é o propósito de Jesus? De dar frutos. O propósito é que o nome do Pai seja glorificado. E não somente isso, mas que tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, Ele vos conceda. Vamos adiante, versículo de número 6. Se alguém não pertence, ou se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Se alguém não permanecer nele, será como aquele ramo que é tirado da árvore e é lançado fora, e logo ele seca. Eita Jesus! Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Aí aqui, irmão, você que lê Bíblia, você traz para a sua vida espiritual. Todo aquele que não está em Cristo, ele vai para onde? No dia do juízo final. Todo aquele que não produz fruto e não está em Cristo, ele vai para onde no dia do juízo final? Ele vai ser lançado no fogo e será queimado. Se nós estamos achando quente nos dias atuais, queimando a nossa pele, o calor insuportável, tu imagina o inferno. Tu imagina o inferno. As almas dia e noite clamando, gritando, porque isso é real, irmãos. Isso não é utopia. Tem pessoas que chamam o inferno de utopia, dizendo: não, Cristo não vai mandar ninguém para o inferno. O inferno é aqui na terra. Negativo. O inferno é um lugar preparado para os rebeldes, os desobedientes. O inferno é um lugar preparado para aqueles que vivem na prática do pecado.
espiritualmente. Então o pecado entrou na humanidade. E qual é a consequência do pecado? É a morte. Romanos 6:23, Romanos 3:23. Nós temos Romanos 2, onde Paulo vai chamar a atenção dos judeus e dizendo aos judeus: olha, vocês pensam que são quem? Por acaso vocês estão julgando por serem judeus? Não. Não há judeu, não há cítara, não há bárbaro, não há grego, não há homem, não há mulher. Toda alma que pecar, essa morrerá. Se não houver um arrependimento, se não houver em nós um constrangimento, se não houver em nós um exame constantemente da nossa conduta, nós iremos levar a nossa vida no caminho largo para chegar à porta larga. Mas se nós estamos constantemente examinando a nossa vida, nós estamos no caminho estreito. E aí, irmãos, nós seremos podados. E em Cristo nós iremos dar muitos frutos. Versículo de número 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Isso aqui é que me dá esperança. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai, versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus não te chamou para ser um empresário. Jesus não te chamou para ser um popstar. Jesus não te chamou para tu ser bem sucedido. Jesus te chamou para tu dar frutos. E esse fruto vem a glorificar o Pai. Jesus não te chamou para ser um maconheiro, um drogado, um ladrão, um viciado, um prostituto, um cheirador de cola. Não! Jesus me chamou para me dar fruto! E fruto que permaneça, fruto que glorifique o nome dele, fruto que testemunhe o poder dele. Eita, que a sova, enquanto eu estiver vivo, Espírito de Deus, enquanto eu estiver vivo, Deus poderoso, ouça meu Pai, eis-me aqui, me leva, me faz o teu filho. E aí você pode se perguntar, como eu posso dar bons frutos? Se eu sou uma pessoa má, como eu posso dar bons frutos? Se eu só sei fazer maldade? O segredo é estar em Cristo. Se você estiver em Cristo, se você estiver em Cristo, se você estiver em Cristo, você dará bons frutos. Permanecer em Cristo é a nossa batalha diária. Permanecer na videira e produzir bons frutos é a nossa guerra diária. Mas o que mais nos impressiona, o que mais me impressiona, é que não foi eu que escolhi. Olha, eu tenho um desejo no meu coração de ser um pregador. Eu tenho um desejo no meu coração de ser um pastor. Eu tenho um desejo no meu coração de ter uma igreja limpa, abençoada. Eu tenho um desejo no meu coração de evangelizar. Eu tenho um desejo no meu coração de dar frutos para Jesus. Isso não veio de mim, porque o meu desejo não era para Cristo. O meu desejo era cheirar cola. O meu desejo era roubar. O meu desejo era matar. O meu desejo era iniquidade. O meu desejo era o pecado. Mas olha como isso é lindo. Não foi você que me escolheu.
Ele não chama à toa. Aleluia. Ele chama com o propósito de dar frutos e de capacitar. Glória a Deus. Nós temos alguns chamados na Bíblia. Esse no capítulo 3. Nós temos o chamado de Moisés. No deserto Deus chama Moisés. Moisés olha, Êxodo 3, e vê aquela sarça pegando fogo. E a voz sai de dentro da sarça: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Vou eu falar contigo. Glória a Deus. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu escutei o clamor do meu povo. E escolhi você, Moisés, para ir até Faraó. Eu chamei você. Eu vi a tua história. Eu acompanhei a tua vida. Eu vi o teu nascimento. Por onde tu passou. Por onde tu viveu. E onde chegou o dia. Eu te chamei, Moisés. E o que tu queres que eu faça, Senhor? Vai até Faraó e diz para ele: liberta o meu povo. Aleluia, Deus. Mas, Senhor, quando eu chegar até Faraó, ele vai dizer: qual foi o Deus que te enviou? Qual é a tua confiança? De onde veio o teu poder? Diz para ele, Moisés, Êxodo capítulo 3, diz para ele que o eu sou te envia. Eu sou. Eu sou Jeová Rafa, o Deus da cura. Eu sou Shammot, o Deus da guerra. Eu sou Jeová de Deus de providência. Eu sou o Deus do céu, da terra, do mar e de tudo que nele há. Fala para Faraó: liberta o meu povo, liberta o meu povo, liberta. Mas assim como nós, Moisés, ele questionou. Ele diz: mas quando eu chegar lá, ele vai querer sinal. Qual é o sinal que eu vou dar? Que o meu Deus é poderoso. Está vendo essa vara na tua mão, Moisés? Sim. Joga ela no chão. Quando Moisés joga a vara, ela se transforma em serpente. Viu aí, Moisés? Sim. Agora pega pela cauda. Transformou em vara novamente. Agora, Moisés, coloca a mão na tua túnica. Agora tira, Moisés. A mão está leprosa. Está vendo, Moisés? Agora coloca de novo. Ele colocou de novo. Tira, Moisés. A mão está limpa. Agora tu vai até ele. E tu vai mostrar esses sinais a ele. Mesmo assim, se ele não quiser libertar, eu, o Senhor, vou resgatar o meu povo com o braço forte do Egito. Esse é o chamado de Moisés. Moisés disse: eu não sei falar, eu sou a tua voz. Eu não tenho muita inteligência, eu sou a tua sabedoria. Eu tenho medo, eu sou a tua coragem. Eu tenho dúvida, eu sou a tua fé. Vai, Moisés! E ele foi. E o que foi que aconteceu? Deus libertou o povo com o braço forte. Moisés simplesmente foi aquele que bateu o cajado no mar. Simplesmente foi aquele chamado por Deus, ouviu a voz de Deus, obedeceu, colocou o cajado no mar e o mar. Mas não para só com Moisés. Ainda tem outro. Tem Josué. Quem é Josué? É o discípulo de Moisés. Glória a Deus. Todos se rebelavam contra Moisés, mas Josué continuava firme. O que aconteceu no meio daquele povo não foi brincadeira. Milhares de pessoas andando junto. A rebeldia se levantou, a guerra, a contenda, a murmuração se levantou, mas Josué continuou firme, continuou constante. Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Daqui a rapaz sobre canta na batalha.
Josué capítulo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun e servo de Moisés. Qual era aqui a característica de Josué? Filho de Nun e servo de Moisés. Disse o que? Versículo 2: meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Josué com certeza ficou com medo, porque ele viu o que aconteceu com Moisés. Com certeza ele ficou atribulado. Como assim, Senhor? Logo eu vou levar esse povo? Senhor, eu acompanhei a vida do meu pastor, eu vi o sofrimento dele, agora sou eu, Pai, que tenho que sofrer, agora sou eu que tenho que levar esse povo. Josué, é você. No versículo 6 ele diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Seja forte, não sejam fracos, Josué. Vai ter guerra. Assim como se levantaram contra Moisés, vão se levantar contra você, Josué. Mas seja forte e seja corajoso. Tenha coragem, tenha pulso, tenha autoridade. Abra sua boca. Não tenha medo, eu estarei contigo, Josué. Somente seja forte e muito corajoso. Versículo 7: tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Quer ser bem sucedido no teu chamado? Está aqui o segredo. Não desvie da lei. Seja forte, seja corajoso. Não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. E tudo aquilo que tu aprendeu, baseado nas Sagradas Escrituras, coloca em prática. E então serás bem sucedido onde quer que você ande. Versículo 8: não deixe de falar. Olha, Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar. Ou seja, igreja, nem deixe de pregar o Evangelho e nem deixe de meditar no Evangelho. Todo aquele que prega o Evangelho, medita no Evangelho. Todo aquele que medita no Evangelho, prega o Evangelho. O seu chamado é para pregar o Evangelho. Não precisa ser com o microfone. O seu chamado é para anunciar as boas novas. Você não pode desviar para a direita e nem para a esquerda. Você não pode se deixar levar pelas coisas desse mundo. Você precisa pregar, anunciar. Usa o Instagram, usa o WhatsApp, usa o Facebook, usa a tua vida. Você quer uma ordem? A mesma ordem que Paulo deu para Timóteo. Timóteo, não deixe de falar da palavra, da profecia deste livro. Prega a tempo e afora de tempo. Significa, eu prego quando eu posso, e quando eu não posso eu prego também. Eu prego quando eu tenho tempo e prego também quando eu não tenho tempo. Por quê? Porque a minha vida é uma pregação. Porque a minha vida ela é desgastada pelo chamado de Deus. Irmãos, cada um aqui tem um chamado. Cada um aqui tem um chamado de Deus. E o principal chamado é ir e pregar o Evangelho. Esse é o principal chamado. No decorrer da tua vida, no decorrer da tua caminhada, Deus
você trabalha, para depois você ser obreiro. Ninguém chama alguém para ser obreiro. Ela é chamada por Deus pelo seu trabalho. Você viu o Vandir? Vi. É um obreiro de valor. Tudo que a gente precisa, ele está lá. Você viu a Jéssica, o Gustavo? É um obreiro de valor. Tudo que a alma precisa, ele está lá. Viu o Rafael lá na igreja? Viu ali o Matheus da Vitória? Viu o André? Viu o Paulo aqui? Viu o Rian? São obreiros de valor. Estão trabalhando, viu a Helene? Tudo que a alma precisa, tudo que Deus chama, toda hora ele está disponível. Aí Deus diz: eis aí o meu obreiro, eis aí a minha obreira. Não precisa ter título, basta ter caráter de servo, porque Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Certa vez alguém perguntou: Senhor, e no meio de nós quem é o maior? Jesus disse: o maior é aquele que serve. Quer dizer que o maior da igreja é o pastor ou é aquele que serve? Se o pastor não estiver servindo, é aquele que serve. Porque Deus ele não vai olhar para o título, ele vai olhar para o caráter. Ele vai ver o caráter de cada um de vocês, porque cada um de vocês, assim como eu, iremos passar pelo juízo de Deus. Josué é usado por Deus, é forte, é corajoso, não desanima, vai e cumpre o seu chamado. Mas tem outro, tem Jeremias capítulo 1, que foi chamado por Deus também. Jeremias capítulo 1. A palavra do Senhor, Jeremias capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Pode ter certeza de uma coisa, pode ter certeza, a sua vida não é em vão. Você não está vivo aqui a não ser por um propósito. Você não está respirando aqui a não ser por um propósito. É o chamado de Deus na tua vida. Porque o que o diabo já tramou contra você, o que o diabo já preparou contra você, se você visse, se Deus abrisse uma tela para você ver, você ia ficar horrorizado. Tem livramento que você nem sabe que Deus te livrou. Você saindo de casa para ir trabalhar, você nem sabe que os demônios já estavam preparando um acidente, porque também tem esse poder. Mas Deus colocou a mão e deu o livramento. Você nem sabe que um ladrão já saiu para te assaltar, mas Deus deu o livramento e fez você cego aos olhos dele. Você passou e não te viu. Eu li um versículo que eu gravo no meu coração, Provérbios 16, versículo 7. Quando os caminhos do homem é agradável a Deus, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. O que significa isso? Significa que os nossos inimigos do passado, alguns deles ainda estão vivos. Não sei vocês, mas eu fui um bocado de inimigo. Mas aí essas pessoas, quando me veem hoje, elas têm paz comigo. Por que elas têm paz comigo? Porque os meus caminhos são agradáveis ao Senhor. Eu e você precisamos acreditar, irmão. Pelo amor de Jesus Cristo, nós precisamos acreditar nesse chamado, nessa palavra. Isso daqui não é só um livro, esse é o livro da vida. Deus está falando da minha e da tua vida. Pastor,
Aprove a Deus, desde o ventre da minha mãe, Ele me escolheu, assim como escolheu Jeremias. Olha, Jeremias, antes de você nascer, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de você nascer, Jeremias, eu separei. Para quê, Senhor? Para profetizar as nações. Mas aí você diz, versículo 6, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para proteger-me. Assim diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Irmãos, escute isso. Escute, não vai adiantar nada. Eu tenho que ser sincero para vocês. Não sei se alguém já falou, mas não vai adiantar nada você vir para a igreja se você não tem fé. Que essa palavra é para você. Se você não acredita, isso daqui é só perda de tempo. Que é isso, pastor? Eu estou sendo sincero. Aleluia! Porque tem muita gente, olha só, tem muita gente que vai descer ao inferno sentado no banco de uma cadeira de uma igreja. Porque, irmãos, esse ambiente aqui não te garante a salvação. Entende isso? A palavra que eu prego, baseada nas Escrituras, é quem te garante a salvação. Então, irmãos, olha, você tem que tomar posse como se você estivesse com muita sede. Entende isso? Como se você estivesse caminhando vários e vários dias em um deserto e você visse uma fonte de água. Assim deve ser a fé. E você corre desesperadamente para beber aquela água. Assim deve ser a sua fé. Olha, o teu trabalho tira tanta tua atenção, a tua família, entende? O dia a dia, o teu coração, os teus pensamentos. O mundo jaz no maligno. Então ele vai fazer de tudo, para que você se afaste do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Que não haja em vós um coração infiel e incrédulo, que venha vos afastar do Deus vivo. Irmãos, quando essa palavra é pregada por mim, ou quando eu escuto a palavra, eu bebo essa água como se eu nunca tivesse bebido. Entende? Eu vivo isso intensamente. Embora os meus dias sejam difíceis, embora eu nem esteja como eu estava antes, lendo Bíblia 6 horas, 6, 8 horas por dia, mas eu tenho certeza e convicção de que isso daqui é a palavra de Deus. Eu tenho a convicção de que, assim como Deus chamou Jeremias, assim como Deus chamou Moisés, assim como Deus chamou Josué, Deus me chamou. E não somente isso. E não somente isso. O que mais, Rafael? Ele cantou em meus lábios, ele tocou na minha boca e disse: a parte de hoje, eu coloco minha palavra nos teus lábios, tu vai pegar, vai anunciar, vamos ver, entendeu? E confiarão.
Ezequiel capítulo 2, ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e eu ouvi aquele que me falava, e ele disse: filho do homem, eu vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é apenas obstinado e rebelde. Eita, que chamado pesado, hein? Diga-me, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e que aquela nação rebelde ouça, que deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que eu cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma do que vou lhe dar. Tu é doido. Tu sentiu alguma coisa aí, não? Tu imagina Deus te dando uma mensagem e dizendo: olha, tu vai, tu abre a boca, tu fala. Porque se tu não falar, tu vai se comportar igual a eles. E para eles eu já tenho juízo. Para
volte para Jesus. Se volte para Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Jesus, quando ele envia os discípulos, ele diz: eu vos enviarei como ovelhas no meio de lobos. Eu vos enviarei como ovelhas no meio de lobos. Mas não parem de pregar a minha palavra. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês pisarão em serpentes e escorpiões. E se beber algum mal, algum veneno, vocês não perecerão. Jesus está dando a eles uma palavra de fé. Por quê? Agora eu vou ao Pai. Agora eu vou subir ao Pai. Agora vai ser vocês. Agora é vocês. É como se tu estivesse à beira da morte e tu virasse para o seu filho e dissesse assim: filho, papai está morrendo. Papai cumpriu o que tinha que cumprir na terra. Agora, cuide da mamãe. Cuide dos seus irmãos. Seja um homem guerreiro, trabalhador. Seja uma mulher trabalhadora. Porque os teus dias na terra já se acabaram. Mas você viu como eu me comportei. Então faça você melhor. Jesus, ele é o Pai da eternidade. Ele diz: olha, eu vou ao Pai. Agora é com vocês. Eu quero ver a atitude de vocês. Não tenha medo do que vão falar, do que você vai passar. Não tenha medo, mas abra a boca. Se o seu Instagram de trabalho é só trabalho, amém. Mas se tu tem um Instagram pessoal, prega a palavra, meu irmão. Chama o arrependimento. Chama o arrependimento. Independente de quem seja, esteja preparado para perder pessoas. Esteja preparado para perder pessoas. Esteja preparado para perder sonhos, objetivos. Esteja preparado para perder a vida. Mas uma coisa eu te digo: você não perderá o céu. Do que adianta ganhar tudo? Do que adianta ganhar tudo nessa vida e perder a eternidade? Agora o chamado de Ezequiel prega a palavra de Deus, chama a atenção, fala do vale de ossos secos. Agora é Novo Testamento. Agora é Novo Testamento para encerrar. Jesus sobe aos céus. Quando ele volta, manda reunir a igreja. Na sua ressurreição, manda reunir a igreja. Chama Pedro, chama os discípulos, que eu vou falar com eles. Jesus ressurreto, passou 40 dias na terra aí. Após a sua morte na ressurreição, ele veio e aparece. E o que é que ele fala? Ficai em Jerusalém, até que do alto você receberá poder. Ei, só evangeliza quem tem poder. Só prega a palavra quem tem poder. Só vence o diabo quem tem poder. Só vence a carne quem tem poder. Se não tiver um poder do alto, a pessoa continua natural, carnal. A pessoa continua aquela vida medíocre. Você percebe? É só analisar os textos. Antes de Jesus aparecer na ressurreição, os discípulos estavam trancados, com medo. Quando Jesus aparece, por que estás com medo?
Você tem um chamado. Não rejeite o chamado de Deus. E sinta-se privilegiado. Você não parou um pouco e pensou? Eu estou aqui hoje escutando essa palavra. Eu poderia pregar qualquer outra palavra. Eu poderia pregar qualquer outra palavra. Mas Deus queimou no meu coração para falar de chamado. Terça-feira eu falei de dependência. Quinta-feira eu falei de chamado. Você tem um chamado. E o teu chamado não é para agora, viver uma vida passageira, é para a eternidade. É tu pregar até o céu se abrir. É tu falar as maravilhas de Deus. É tu testemunhar. É viver o sobrenatural. Você já viveu o sobrenatural? Você pode abrir a boca e dizer: eu vivo, já vivi e vou viver o sobrenatural. Feche teus olhos. Você tem um chamado de Deus. E esse chamado de Deus não é para você ficar no banco de uma igreja. Não é para você vir à igreja, assistir o culto e voltar para casa. Assim é muito fácil. A minha visão, eu tenho uma tendência da visão escatológica para o pós-tribulacionismo. Eu queria muito ser pré, acreditar que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Eu queria muito acreditar, mas eu não consigo. Os textos que eu leio, a situação em que eu vivo, não consigo acreditar. Porém, se a igreja foi arrebatada antes, maravilha! Oh, maravilha! Vou e vou estar com ele na glória, vou ficar feliz. Porém, você acha que desse jeito aqui, olha para você, olha para essa igreja, olha para a situação em que você vive, você acha mesmo que Deus vai arrebatar desse jeito? Ai, irmão, eu não consigo acreditar. Porque Malaquias, ele vai dizer, e no grande dia, nós iremos ver o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mateus capítulo 7, 24 diz: em toda casa, aparentemente é uma casa alicerçada, porém, ela só vai ter a aprovação quando vier correntezas, quando vier vento forte, quando bater as águas na casa, para ver se a casa está alicerçada. O anticristo, ele vai perseguir a igreja. Se a igreja for arrebatada antes, o anticristo vai perseguir quem? Se a gente for arrebatado, o anticristo vai perseguir quem? Vai se levantar contra quem? Se só a igreja pode bater de frente com ele. Não estou aqui falando para você assumir essa visão, mas uma coisa é certa, igreja: dois estarão e um será levado. Dois estarão em uma casa, um será deixado e outro será levado. O que nós entendemos com essa passagem? Que nem todos serão salvos. Atos 2, ele diz assim na pregação de Pedro: cuidem-se para salvar a sua alma dessa geração perversa. Sabe o que vai ouvir esses dias no Instagram? Agora, ontem, eu ia comentar, mas aí eu não estou mais perdendo tempo. Porque não adianta. Uma igreja contemporânea LGBT. Eu acho que você já viu um cara, um demônio, né? Cabelo louro, liso, com a barba preta. Acho que você já viu. São Paulo. E ele cantando: porque pararam de falar no céu, acham que Cristo não vai mais voltar, já não se fala em santificação. Aí eu disse: é o Satanás.
é o diabo em pessoa. Por quê, irmão? Porque a Bíblia não sou eu não tenho nada a ver. Quer se amancebar com macho, vai para lá. Quer fazer sabão com mulher, vai para lá. Não tem nada a ver. Fica com a tua vida. Agora, por que é que essas pessoas querem entrar na igreja? Não dá, meu irmão. Não dá. Porque a Bíblia diz: não se deitará homem com homem, pois é abominável ao Senhor. Romanos 1 ele diz: e Deus entregou as suas próprias concupiscências, esperando o dia do juízo final, homem com homem, mulher com mulher. A igreja precisa ser protestante, irmão. Aí, como a igreja tem medo do processo, ela não protesta, porque vai processar, vai prender, não pode falar homofóbico, não pode ser homofobia, né? Homofóbico, não pode dizer expulso o demônio, porque é macumba, não pode falar de Zé Pilintra, de Zé Pilantra, não pode fazer, não pode, porque vai ser processado. Aí eles querem calar a igreja, mas não calaram a igreja primitiva. Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Ele diz assim, ó, na tribulação, viu? Apocalipse 13, versículo 10. Olha o que ele diz: se você for preso por causa do evangelho, vá preso. Olha aí na tua Bíblia, Apocalipse 13, 10. Se você for morto por causa do evangelho, seja morto. Aí está a perseverança dos santos. Vai negar? Não posso. Por quê? Porque a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Colocar minha família, minhas 3 filhas, eu já falei para elas, botar a sua família aqui, chegar à perseguição. Diante delas, botar o pai dela aqui, com a cabeça baixa, com a venda nos olhos e com a espada no pescoço, e dizendo para elas: neguem a Jesus, senão teu pai morre. Parem de falar em Jesus, senão teu marido morre. Isso está acontecendo no Oriente Médio. É só você ver. O que elas têm que fazer? Negar Jesus? Essa geração nega. Mas eu já ensinei elas. Eu não sei se elas vão negar. Eu disse: não é para negar. É só dizer assim, ó: a minha consciência não deixa. Pode chorar, pode gritar, pode espernear, mas tenha certeza de uma coisa: nós estaremos juntos na eternidade. Vai cortar a cabeça na terra. Eita, Jeová. A cabeça está aqui, ó, no joelho, ó. Aí vai cortar. A cabeça vai para um lado, o corpo vai para o outro. Mas quando Jesus acender os céus, quando Jesus rasgar os céus, Ele vai trazer um corpo glorificado. A cabeça que foi arrancada volta para o corpo. Aquele corpo que foi cremado, de onde ele foi lançado, ele volta para o corpo e se torna um corpo glorificado. E nós iremos para sempre estar com ele na glória. Olha, eu vou falar mais de uma coisa para encerrar. Eu não saí da mentira para viver uma mentira. Ou eu vivo, ou então não adianta. Eu já disse: no dia que Deus o livre eu cair, eu não vou mais para a igreja. Pode ter certeza, Deus o livre. Mas no dia que eu cair na droga, na prostituição, que Deus o livre, na criminalidade, como eu tinha prazer no crime, eu não venho mais para a igreja. Por quê? Porque ou eu vivo, ou então, meu irmão, para mim não tem nada feito. Não adianta eu vir para cá, sentar aqui e ficar: se eu não estou nem aí, meu irmão.
que entrar nele é com forte gás, eu tenho que dar para ser, não posso embaraçar, não. É para fazer, mas vamos fazer. É para ser crente, vamos ser crente. É para ser diácono, é para ser obreiro, é para ser pastor, é para ser cristão. Então vamos para cima. Ou então, irmão, diga assim, ó, não dá para mim não, viu? Não dá para mim não, deixa eu aqui na minha, porque eu ainda tenho uma família, porque eu ainda tenho sonhos, porque eu ainda tenho objetivos, e isso daí é muito radical. Não dá para mim. Amém. Fica de pé. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado pelo teu ensino. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar, mais uma quinta-feira. Eis aqui a minha esposa, minhas filhas, que estão na tua presença. A minha casa serve ao Senhor. Eis aqui, Senhor, a tua igreja. Eis aqui para esses homens e mulheres. Tu conheces o coração, tu sabes da conduta de cada um. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu só tenho te agradecer. Abençoa, Senhor, a nossa congregação. Abençoa, Senhor, enviou prédios aqui, homens e mulheres, que tenham um espírito de ousadia, que sejam loucos, que sejam radicais. Envia! Junta, Senhor, de todos os lugares. Envia pessoas que têm uma loucura do Evangelho no seu coração. Oh, meu Deus, e aqueles que estão aqui, levanta eles com braço forte, com ousadia, com coragem. Assim como foi Paulo, que não tem sua vida por valiosa, mas que preguem a palavra, que vivem a palavra, que amam a tua obra. Nos abençoa com a tua presença, Senhor, até a eternidade, em nome de Jesus.